Em todo culto, o elemento mais importante é a pregação e o ensino da palavra. Soa estranho um luterano dizer isso? Para algumas pessoas pode soar estranho, porque a igreja luterana é uma igreja litúrgica e que valoriza muito o sacramento. Então, talvez quisessem ouvir assim: em todo culto, o mais importante é a ceia do Senhor. De fato, não foi um luterano que disse isso aqui, né? Não foi um luterano que disse: em todo culto, o elemento mais importante é a pregação e o ensino da palavra. Foi Lutero. Foi o próprio Lutero que escreveu isso, está no nosso volume 7 das obras selecionadas. Por que isso? Por que isso? E por que isso não diminui a importância do sacramento? Por que Lutero viu o ensino como muito importante, inclusive na celebração? A celebração é o momento em que a congregação se reúne. Ainda hoje, se você parar para observar, a atividade das congregações em que mais gente há é o próprio culto, é o próprio serviço divino. E por isso é um momento fundamental para o ensino, para a pregação. Aqui nós precisamos que a palavra chegue, inclusive porque o sacramento sem entendimento, sem as pessoas saberem o que estão fazendo ali, sem saberem da fé cristã, não faz sentido, não produz, na verdade, não produz seu efeito, não é benéfico. As pessoas precisam estar cientes daquilo de que participam. E para isso nós precisamos do ensino, para isso nós precisamos da pregação. Participar da liturgia é muito bom, inclusive, já que está no nosso idioma, nós realmente escutamos a palavra pela liturgia, nós temos ali o Evangelho, mas precisamos ainda dessa exposição de viva voz que faz a palavra de Deus, que está registrada em tinta, chegar aos ouvidos atentos e ir até o coração das pessoas. Isso ainda é necessário. Era necessário no tempo de Lutero, porque ele via muita ignorância e muitas pessoas que participavam superficialmente da vida da igreja, mas que não eram de fato cristãs, porque realmente não sabiam nada da fé cristã, e mantinham suas crenças outras, embora participassem presencialmente da vida da igreja. Nós precisamos ainda disso, porque nós precisamos manter o entendimento no coração das pessoas, porque nós precisamos manter o entendimento nos nossos corações, porque precisamos dessa palavra chegando para que nós possamos aproveitar a liturgia e o sacramento devidamente. Então não há uma competição de hierarquia, né? Qual é mais importante para a gente dizer que eu vou ao culto por causa da Santa Ceia e o pastor pregando, não me interessa, ou eu vou por causa disso e não daquilo. Isso não é a conversa que deveria existir. Porque, na verdade, tanto a pregação da palavra quanto a ceia do Senhor são meios da graça. E os meios da graça não estão ali para se excluírem mutuamente. Estão ali para colaborarem para o benefício da igreja, para o benefício da vida da pessoa cristã. Percebe isso? Então, não é porque somos luteranos que temos uma liturgia que preserva a tradição litúrgica um tanto mais, não é porque temos uma valorização do sacramento que a prédica tenha que perder o seu valor. Pelo contrário. É óbvio que num culto reformado, de uma tradição reformada que, não toda a tradição reformada, mas de uma tradição reformada, que perdeu muito da tradição litúrgica, que abriu mão disso, e que você tem um culto mais estruturado de forma simples, em músicas, oração, grande pregação, um pouquinho mais de música e oração, e aí uma pregação que ocupa, 40% do tempo do culto, fica mais óbvio que é importante o momento da pregação. Na tradição luterana, muitas vezes a prédica ocupa menos proporcionalmente do tempo de culto, até porque nós temos a palavra chegando por outros modos, mais leitura bíblica, mais diálogos litúrgicos, mais orações litúrgicas.
Então, proporcionalmente, é muito menos tempo, né? Eu procuro fazer uma prédica que ocupe entre 12 e 17 minutos no máximo. É pouco, né, se comparado com outras tradições. Mas não é o volume de tempo que vai dizer que a importância seja menor, né? E eu espero que as pessoas entendam isso. A prédica é um elemento importantíssimo do culto, porque ela conduz a congregação. E eu entendo que uma congregação ou um sínodo que deixe de dar atenção à prédica, que mantenha, claro, a prédica no culto, mas de forma desleixada, tanto do ponto de vista do pregador quanto do ponto de vista dos ouvintes, né? O pregador deixa de ser zeloso na preparação e também na própria pregação. E a congregação que deixa de ser zelosa em ouvir atentamente, em ponderar, se essa negligência acontece, a tendência é que essa congregação passe a valorizar de forma equivocada também a tradição litúrgica e o sacramento. Em que sentido? Em dois sentidos possíveis, na verdade. Ela pode começar a desprezar o sacramento, desprezar a sua importância, deixar de valorizar o que é para ser valorizado, por falta de entendimento. Ela pode deixar de entender a celebração litúrgica e por isso querer abrir mão dela, de forma radical muitas vezes. Ou o contrário, pode continuar valorizando o sacramento e continuar valorizando a tradição litúrgica, mas pelo motivo equivocado. E aí valorizar por demais a estética e não perceber que o mais importante do que a estética é que esse meio que é a celebração litúrgica, o texto litúrgico, cumpre uma função muito mais importante do que meramente a estética. Se você não tem ensino da palavra, se você não tem pregação mostrando o que é mais importante para as pessoas o tempo todo, as coisas podem se perder, as coisas podem se descarrilar, aí nós perdemos a centralidade. Mesmo que a liturgia tente nos encaminhar sempre de novo para a centralidade. Por quê? Porque tudo pode ser apreciado, recebido e utilizado de forma equivocada, mesmo sendo corretas as palavras. Tudo pode ser mecanizado, tudo pode ser revestido de superstição, tudo pode ser, infelizmente, tratado de forma indevida, se não há o entendimento, se não há a pregação correta, com clareza, e se não há essa pregação que traz vida à igreja. O sacramento traz vida à igreja, sim, mas a gente tem que estar preparado para participar dele. Cristo está presente no sacramento? Sim. Cristo está presente de outra forma também na pregação. Nós ouvimos a mensagem quando o Evangelho de fato é pregado do púlpito, né? não quando são opiniões quaisquer de uma pessoa. Quando o Evangelho é pregado do púlpito, nós o escutamos como se o próprio Deus o estivesse pregando a nós. Nós recebemos essa mensagem de Cristo. Então não pensemos que na tradição luterana há espaço para uma desvalorização da prédica. Pelo contrário, há espaço para se dedicar à prédica com grande esforço, para que ela colabore também com a celebração litúrgica, para que ela colabore com a ceia do Senhor, e para que as pessoas vivam a celebração litúrgica, a vida devocional e a ceia do Senhor da forma devida. Nunca sejamos negligentes, nem no ouvir, nem no pregar. Não é momento para deixar passar. Não é detalhe no culto à prédica. É algo, eu vou dizer o que Lutero disse: em todo culto o elemento mais importante é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Isso bem entendido, sem colocar uma competição em cena, faz todo sentido. Nós precisamos da prédica para que o culto seja devidamente vivenciado, para que o serviço divino seja adequadamente valorizado. Sem pregação,
não há valorização do Evangelho, não há temor de Deus. E aí nós corremos o grande risco de haver uma deturpação do que é verdadeiro e correto, mesmo que na forma as coisas pareçam estar em dia e bem ordenadas. Pregação é fundamental. Bênção de Deus e até a próxima.